Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 7, episódio 2. Angústias geradas por bloqueios no desenvolvimento da identidade sexual. Então vamos lembrar rapidinho o que a gente falou no primeiro episódio sobre angústias. E agora, especificamente, como as angústias aparecem na vida sexual e nos relacionamentos. O intuito no primeiro episódio foi distinguir angústias patológicas, lembram? Das circunstanciais. Porque as patológicas acionam os conflitos ligados ao modelo pré-existente, conflitos nossos de mundo interno. Para então pensar como eles repercutem nos bloqueios em cada fase da identidade sexual. Então vamos ver como é que isso acontece? Na fase autossexual, vamos lembrar lá? O que acontece com as pessoas retidas nessa fase? Olha, na verdade elas têm os dois bloqueios, ela tem os dois modelos bloqueados, tanto o feminino quanto o masculino infantil. Lembram? O que fica interrompido, então? A fusão dos modelos idealizados com os modelos infantis. Lembra lá que eles ficam parados na fase da fantasia, da projeção idealizada, não é? Eles não passam dessa fase, ficam parados ali, na projeção idealizada. Mas bem, a espécie segue e a sexualidade toca o bonde. Ela, na verdade, é alheia às nossas intenções, né? Lembram? Qual é a consequência da pessoa bloqueada nessa fase? Ela tem uma vida sexual que ou se restringe à masturbação, tá? E aí ela, de fato, desenvolve um contato erótico bom com o corpo dela, ou tem uma vida sexual com fraca erotização, que não exija dela, né? Se o bloqueio não for muito grave, ela consegue, mas que não exija dela o quê? A identidade sexual feminina ou masculina, as situações em que ela se comporta como mulher, né? Ou se sintoniza com sentir-se como homem, não é? Ou vice-versa, ou das formas que forem, mas enfim, ela não tem nenhuma dessas duas sintonias porque ela não desenvolveu a identidade idealizada, feminina e masculina. Qual é a saída para o escoamento da sexualidade dessa pessoa? Como eu já disse, masturbação, essa vai ser uma saída para todo mundo, em todas as fases. Ou ela tem objetos intermediários, lembram? Fetiches. Por quê? Porque o que gera estresse, ou desespero, ou pânico é direcionar a fantasia para a pessoa que ela está interessada, para o objeto de interesse, não é? Então ela faz um bloqueio, faz um desvio e ela consegue com a cabeça lá ou com o fetiche ou com a cabeça numa outra fantasia, porque aí ela se acalma e consegue ter o relacionamento. O que deixa essa pessoa sem jeito? A situação altamente erotizada. Por quê? Porque ela não tem bem estruturada a identidade sexual, nem feminina, nem masculina, certo? Isso é importante, gente, porque as pessoas bloqueadas nessa fase vivem uns conflitos, assim, elas ficam angustiadas. Eu não vou chamar de pseudo-conflito, mas a angústia fica fora do lugar. Elas acham que são ou que não admitem que são gays ou bi, ou ficam vivendo uns conflitos que quando a gente começa a investigar e pesquisar, começa a aprofundar, elas nem têm dúvidas quanto à orientação. Isso não é uma questão, o problema não é a orientação, ou, enfim, de qualquer maneira, esse não é o ponto, entende? O ponto é que a pessoa desejada nunca é possível, entende? Porque quando ela está de fato interessada, ela sente vergonha de dizer que ela precisa da fantasia X ou Y, ou ela vive medo de ser desmascarada, porque para ela estar ali com a pessoa, se excitar e ter uma erotização ok, funcionar, ela tem que estar com a cabeça em outro lugar, né? Então é como se ela estivesse eternamente ali num triângulo, traindo, sei lá. O que é importante aqui? O que mobiliza a erotização é sempre uma fantasia alhures, ou num objeto, ou numa outra pessoa. E aí é duro, gente, é uma sensação que os relacionamentos estão fadados a darem errado, sabe? E a pessoa só consegue se excitar, às vezes consegue se excitar com outras, mas em situações clandestinas, entende? No fundo, ela não consegue ter trocas e situações ou relações mais íntimas com as pessoas que interessam, né? Vamos para um exemplo, então? Vamos falar do Pablo.
O Pablo vive um dilema desse tipo, né? A angústia dele é compartilhar as fantasias e os fetiches com pessoas que interessem a ele, né? O que é o ponto central aqui do exemplo? Quando a situação é boa, flui, ele está gostando da pessoa, eles vivem uma boa erotização, ele está interessado, mas isso vai dar errado. Ele vem para a terapia trabalhar como ele vai terminar esse início de relação que está tão boa, porque tem uma parte dele que ele não vai poder compartilhar com ela. É um segredo. Então olha a confusão, lembra do segredo? A gente começou a falar do lugar do segredo ali na formação das neuroses na adolescência, lembra? A força dos segredos no cultivo da neurose? Pois é. Então olha a confusão. Existe uma dificuldade de fantasiar com a pessoa que ele gosta, de dirigir a fantasia para ela, nesse caso, tá? Mas quando isso acontece, ele tem uma intuição, e na verdade é correta, porque corresponde ao que ele vem vivendo até então, que ele só se excita se tiver o fetiche ou a fantasia tal. E, portanto, essa relação vai ter que acabar porque ele não vai poder falar disso com ela. Então ele também começa a viver um problema que é a vergonha e o preconceito dele com as fantasias dele. E aí olha o caos que vira essa situação, porque a gente não consegue chegar. E calma, isso é uma questão de tempo, o bloqueio não está em nada disso, entende? E não tem nada a ver com orientação sexual, ou não, entendeu? Essa orientação de um tipo ou de outro. E por outro lado, pois é por isso que eu falei de orientação, ele tem esse suposto conflito. Será que eu sou gay e não me assumo? Esse não é o ponto, entende? Ele nunca nem se interessou por um homem. O que acontece é que ele só não consegue se interessar, ou não consegue acreditar, ele não consegue acreditar que a relação vai dar certo e vai fluir sem os fetiches. E isso ele só se permite em relações clandestinas. Então olha a confusão que fica a cabeça da pessoa, né? Porque a dificuldade é sustentar as situações erotizadas, de alta erotização, quando a pessoa interessa a ele, independente do sexo ou do gênero. Porque ele tem os dois modelos lá infantis, feminino e masculino, bloqueados. E ele corretamente sente que ele nunca está inteiro em nenhum encontro, em nenhuma relação. O que mobiliza a angústia dessa pessoa? O contato erotizado com um parceiro real, não é? Por quem ele esteja de fato interessado, tá? Independente do sexo ou gênero. Qual é o parceiro sexual possível dessa pessoa? Masturbação, claro. E um parceiro que não exige intimidade erótica, de qualquer sexo. Podem então ser sexos casuais, certo? Qual é o parceiro sexual evitado? O contato erotizado e sexualizado intenso com um parceiro real. Não importa o sexo, nesse caso, aqui a orientação. Nesse caso, a evitação sistemática, portanto, são as interações erotizadas. Vamos seguir? Próxima fase homossexual. Vamos lembrar? O que acontece quando as pessoas estão retidas na fase homo? Qual o modelo que está bloqueado? O feminino, o modelo infantil feminino, ou pré-existente feminino nas meninas, e o modelo pré-existente masculino nos meninos. Portanto, o modelo ligado à mãe nas meninas e o modelo ligado ao pai nos meninos. O que vai ficar interrompido? A gente já começou a falar no episódio passado, a fusão, certo? Porque se está bloqueado o modelo infantil, o modelo idealizado lá não consegue fundir para formar a identidade própria da pessoa, tá? Nos meninos, então, vamos lembrar, o modelo sexual masculino idealizado, lá o do grande amigo, não consegue fundir com o do pai. E nas meninas, a grande amiga não consegue fundir com o da mãe. O que vai deixá-los sem jeito? Se comportar e se sentir como um homem numa situação altamente erotizada, no caso dos meninos, e se comportar ou se sentir como mulher numa situação fortemente erotizada, no caso das meninas. Vamos lembrar? Tem uma gradação entre se sentir totalmente sem jeito, não saber de onde isso veio, muito constrangida, e entrar em pânico. Entrar em pânico não porque não deseja essa situação. A questão não é essa, nem de orientação, tá? Vamos insistir. A questão aqui é que ela não tem essa parte bem estruturada, como é se sentir como mulher, e no caso dos meninos, como é se sentir como homem. Nessa energia, nesse lugar de erotização, tá bom? O que acontece com esse pessoal?
tá parado lá na fase do grande amigo, certo? Qual é a consequência? Uma vida sexual, então, como no outro caso, sem grande erotização, porque não vai exigir dela a identidade de mulher e dele a identidade de mulher. E o que quer dizer, então, que as relações que podem funcionar são relações mais fraternas, que não exijam uma alta carga erótica. Porque o que está bloqueado é o contato com o parceiro, o contato altamente erotizado com o parceiro do sexo oposto. Ah, e se ela for gay? A mesma coisa, tá? A situação que exigir dela o lugar de mulher feminino numa situação erotizada. Ah, e se ele for gay? A mesma coisa. As situações altamente erotizadas que exigirem dele o se sentir numa situação ou posição masculina. Não sabe de nada. Não sabia que gays, em geral, desempenham o mesmo papel? E aí? Estão bloqueados? Não sei, gente. Então, nesse momento, é bem importante ficar claro que o ponto não é a orientação. Não é ser gay ou não ser gay. Independente da orientação, estar bloqueado aqui é não ter bem estruturado se sentir eroticamente, como mulher ou como homem. Tá? O que vai acontecer nesses casos? Como é que a gente vai saber? Ah, se ele é gay, ele só transa ou ele só se relaciona numa posição. A gente só vai saber disso se uma situação que mobilize o interesse erótico dele ou dela traga à tona uma dificuldade ou um bloqueio para se colocar nesse lugar masculino ou feminino, que não é um papel só, é uma questão de se sentir, é um lugar psicológico, tá bom? Treinar papel sem trabalhar o conflito de base não vai adiantar. A cada vez que esse tipo de situação surgir, vai ser um desespero novamente. A resolução da angústia patológica aqui vai ter a ver com desmobilizar os bloqueios que fazem com que, para meninos ou homens, as situações erotizadas que exijam dele o se sentir masculino ou a energia masculina ativa estejam bloqueados. E nas meninas, as situações erotizadas que exijam delas o sentir-se como mulher ou a energia de acolhimento, a energia feminina esteja bloqueada, tá? O que vai mobilizar a angústia dessa pessoa? O contato erotizado com um parceiro do sexo oposto ou da energia oposta complementar, por quem eles estejam de fato interessados, tá bom? Então vamos pensar? Vamos juntos agora, nem preciso dizer. Qual é o parceiro possível de alguém bloqueado na fase ON? Masturbação, lógico, e o parceiro que não exija a identidade sexual do sexo deles, certo? Porque essa parte não está bem estruturada, tá? E qual é o parceiro evitado? Logicamente, o que exige dele a identidade sexual masculina e o que exige dela a identidade sexual de mulher. A evitação sistemática são as situações erotizadas, não é? Sexuais ligadas à energia ou sexo oposto. Então, lembram da Marina? 33 anos, já estava há 5 anos casada, ela teve casos, teve namoros longos. Marina tem uma vida sexual ok. Ela nunca entendeu porque que as amigas viviam naquelas angústias, Tinder pra lá, joguinho pra cá, mas Marina nunca tinha tido orgasmo, lembram disso? O que aconteceu com a Marina? Agora, nesse momento de crise, ela se deparou com alguém que mexeu muito com ela, não é? E deixou ela sem jeito porque exigiu dela um lugar que ela ainda não tinha precisado. Ela foi solicitada na identidade feminina de mulher dela. E naquele momento, ela voltou a ser menina, né? Voltou a se sentir como uma menina, porque ela não tinha essa parte bem estruturada. E agora ela se deparou com uma coisa que ela nunca tinha sabido, que era um problema, que poderia ser uma dificuldade para ela, tá? Uma coisinha aqui. Qual a diferença entre bloqueio e retenção? Porque eu falo dos dois sem discriminar, porque não tem mesmo uma discriminação. Eles falam da mesma coisa. Bloqueio é o termo geral, tá? Para impedimentos ou interrupções na formação da nossa identidade sexual, que tem a ver com conflitos e problemas lá nossos, não é? Esses bloqueios vão impedir a formação dos modelos pré-existentes, masculino e femininos, e vão ter consequências no resto da estruturação da identidade sexual. E o que quer dizer retenção? A retenção é a condição psicológica, né, da pessoa bloqueada.
Então vamos lá, à medida em que a pessoa evita sistematicamente o contato erótico com parceiros que suscitem constrangimento ou pânico, ou desconcerto, sei lá, claro, né? Ela vai cristalizando como canal de escoamento possível o que não exige dela a parte que ela não tem bem estruturada. A gente diz então que essa pessoa está retida nessa fase da estruturação da identidade sexual. A fase que ela não conseguiu estruturar ou desenvolver, tá bom? E aí qual o resultado, né, de tudo isso? Os motivos ou as razões do bloqueio vão sendo paulatinamente apagadas da lembrança, lembram? A gente comentou isso no episódio passado. Mas aí qual a consequência clínica disso? Esse tipo de coisa, de situação ou condição, não gera angústia, entende? Porque a pessoa nem lembra. E eles estão, portanto, inacessíveis para a gente na terapia. Estão inacessíveis para essa pessoa até na vida, tá? Vão entrando no pacote do material evitado pelo ego. Então, o que é importante dizer aqui, esse tipo de angústia não tem como ser provocado, né, deliberadamente, assim, ou mobilizado deliberadamente pelo terapeuta, tá? Em geral, é um tipo de conflito que é iluminado ou por situações inesperadas que exigem aí erotização e tal, comportamentos que a pessoa não sabe como e ela se depara com esse bloqueio, que deixa ela sem jeito, constrangido ou em pânico, ou por uma motivação da pessoa de mexer nesse bloqueio por razões diversas, que fizeram com que ela quisesse ter experiências que exigem essa parte que ela descobre que não tem. Ficou claro? Mais ou menos claro até aqui? Vamos tocar? Quais são as angústias geradas por bloqueios na fase de transição e heterossexual? Para o próximo episódio. Fiquem com a gente, se curtiram, se inscrevam, compartilhem e deixem